Eu vou abrir o meu coração para Ele. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou cear com Ele, diga. Vou cear com Ele. Ao seu amor vou me entregar. Vou me entregar. Isso, meu irmão. Entre no seu jardim nesse momento. Entre no seu jardim agora e diga: Pai, eu vou colher os perfumes para Ti. Eu vou colher essas flores para o Senhor. Eu vou colher, meu Pai, essas flores. Eu vou colher esse perfume para Ti. Oh Deus, para Te entregar. Eu vou colher, meu Deus, aquilo que eu tenho de melhor para Te oferecer, para Te entregar como adoração, para Te entregar como louvor, para Te entregar como gratidão. Oh Espírito Santo, venha receber o nosso louvor neste lugar. Venha receber a nossa adoração. Senhor, nós queremos deixar a nossa casa, queremos deixar o nosso coração perfumados para o Senhor. Queremos deixar o nosso coração perfumados para Ti, perfumados para a Sua chegada, perfumados para a Sua entrada na nossa vida. Oh, aleluias. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor morar. Queremos abrir o nosso coração para o Senhor fazer morada. Oh, Espírito Santo, nos ajuda então, nos ensina, porque o Senhor Jesus disse que Ele seria o nosso conselheiro. O Espírito Santo seria o nosso ajudador. Oh, meu irmão, minha irmã, você tem liberdade de você falar com o seu Deus agora e de você dizer: Pai, me ajuda a deixar a casa limpa, me ajude a deixar a casa arrumada, me ajuda, Pai, a deixar a casa, meu Deus, da melhor forma para o Senhor. Eu quero abrir o meu coração, eu quero abrir, meu Deus, a porta do meu coração para o Senhor entrar. Eu quero deixar o Senhor habitar, eu quero cear contigo. Oh, meu irmão, essa noite é o seu momento, essa noite é o seu momento, essa noite é o dia que você vai receber a força do Senhor, é quando você vai receber a força do seu Pai. Diga: Senhor Jesus, eu confio nas suas promessas, eu confio na sua palavra. Oh Espírito Santo, eu vou cear com o Senhor nessa noite, receber o teu fortalecimento. Eu vou receber, meu Deus, nessa noite a resposta que o Senhor tem guardado para a minha vida. Meu irmão, é seu momento, não perca essa oportunidade. É o momento de você levantar sua voz, é o momento de você erguer o seu coração, erguer a sua adoração ao Senhor e dizer: Pai, eis-me aqui, Espírito Santo, vem me ajudar, vem me envolver com sua presença, porque Tu és meu tudo, Tu és aquilo que eu preciso para viver, Tu és aquilo que falta na minha vida, Tu és aquilo que eu desejo, Tu és aquilo que eu anseio, Tu és aquilo, meu Deus, que tem de melhor para mim. Eu desejo Sua presença, eu desejo Sua presença mais do que o ouro, eu desejo Sua presença mais do que a prata. Eu não quero Suas bênçãos, eu não quero, meu Deus, aquilo que o Senhor pode me oferecer. Eu quero o Senhor, eu quero a Sua presença, eu quero me envolver contigo. Eu quero, meu Deus, ter um lugar nas regiões celestiais. Eu quero ter, meu Pai, uma casa para morar. Eu quero ter uma casa para morar junto contigo. Aleluia, Senhor, amado da minha alma, digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno de toda exaltação, é somente o Senhor, meu Pai. Diga para Ele, diga o que Ele é para você. Tenha liberdade de falar com seu Pai agora. Senhor, nós clamamos por Sua presença e invocamos o Teu santo nome hoje aqui. Nós queremos que o Senhor venha reinar assim como o Senhor reinou antes. Venha reinar neste lugar agora, com Sua presença. É o que eu clamo, é o que nós pedimos a Ti. Isso, meu irmão, é o seu momento. É o seu momento de você falar com Ele, de você abrir o seu coração, porque o Senhor está te escutando. Ele está separando esse momento somente para te escutar. Ele está separando esse momento somente para falar contigo. Oh, então esse é o momento de você abrir o seu coração também, entregar a Ele a sua oferta de louvor. É o momento de você abrir o seu coração e entregar a sua oferta de amor a Ele, a sua oferta de adoração. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor. Diga: meu braço forte, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, maravilhoso, meu grande eu sou. Oh, aleluia.
Diga mais uma vez: és meu tudo. És meu tudo. És meu amigo, és meu Senhor. És meu amigo, Pai. És meu amigo, meu intercessor, meu intercessor. Meu braço forte, diga. Meu braço forte, meu conselheiro, diga. Meu conselheiro, maravilhoso, declare. Maravilhoso, meu grande eu sou. Meu grande eu sou. Declare: eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, diga. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro, diga. Sem sua presença eu morro. Solta sua voz e declare: como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero. Solta sua voz, meu irmão. Como sim, eu me prostro aos teus pés, aos teus pés. a minha vida, A minha vida eu te consagro. eu te consagro. Tudo que tenho Tudo que tenho é totalmente teu. totalmente teu. Como eu te amo, Como eu te quero. como eu te quero. Sim, eu me prostro Aos teus aos pés, teus pés. a minha vida, A minha vida eu te consagro. eu te consagro. Tudo que tem É totalmente. teu. Solta sua voz e diga: Como eu te amo, como eu te quero. como eu te quero. A minha vida Sim, eu me prostro aos teus pés. aos teus pés. A minha vida Eu te consagro, eu Senhor. te consagro. Tudo que tenho é totalmente, Tudo que tenho é totalmente teu. Aleluia, Todo-Poderoso. É totalmente. totalmente Deus. Coloque as mãos no alto do seu coração, meu irmão. Vamos cantar essa canção desde o início novamente. Aleluia. És meu tudo. Olha só o que você está cantando. Meu tudo. És meu Senhor. Diga para És ele. meu Senhor. És meu amigo. És Meu intercessor. Presta atenção no que você está cantando, meu irmão. Presta atenção. Essa é a sua oração nessa noite. Braço forte. Meu conselheiro. Meu conselheiro. Maravilhoso. Grande eu sou. Maravilhoso. Grande eu sou. Meu grande Eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada Sem ti. sem ti. Eu não vivo sem ti. Eu não vivo Sem ti. sem ti. Sua presença. Sem tua Sem presença. tua presença Eu morro. Eu Declare mais uma vez. Sem tua presença. sem tua presença Eu morro. Eu morro. Como eu te amo. Como eu te amo. Como eu te quero. Como eu te quero. Solta sua voz, meu irmão. Isso. Sim, eu me prostro Aos teus pés, meu Pai. aos teus pés. A minha vida, Senhor. A minha vida Eu te consagro. Eu entrego ao eu te Senhor, meu Pai. consagro. Tudo que tenho Tudo que tenho é totalmente teu. é totalmente teu. Como eu te amo. Como eu te amo. Como eu te quero, Espírito Como Santo. eu te quero. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós ansiamos. Nós carecemos. Aos teus pés. A minha vida, Senhor. A minha vida. Eu te consagro. Eu te consagro. Tudo que tenho Tudo que tenho é totalmente. é totalmente teu.
Isso, como eu te amo. Como eu te amo. Aleluias, amado. Como eu te quero. Sim. Sim, eu me prostro Aos teus pés. Aos seus pés. A minha vida, Senhor. A minha vida. Eu te consagro. Eu te consagro. Tudo que tenho, meu Pai. Tudo que tenho. É totalmente. É totalmente teu. Aleluias, meu Pai. Tudo. Tudo que sou. É totalmente. É totalmente seu. Meu Deus, graças te damos, meu Pai, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer no nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor meu Deus, eu entrego, meu Pai, a minha vida totalmente ao Senhor no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Se assente aí, isso, no nome do Senhor Jesus. Isso, vamos lá. Se assente aí no nome do Senhor Jesus. Os amigos de casa, quem puder curtir, compartilhar, curta e compartilha no nome do Senhor Jesus, tá bom? Aí vocês comentam se o áudio aí tá bom, se não tá. Nós estamos fazendo um teste no aparelho que nós compramos. E aí vocês comentam aí, por favor, tá bom? Se o áudio tá legal, se não tá. E se você quiser vir para o culto, você que mora perto, dá tempo de você vir ainda, tá bom? Então vamos lá. Quantos de vocês estão bem? Digam amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Lá no livro. Abra sua Bíblia lá no livro. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Nós vamos continuar, irmãos, tá? Aquele estudo, né, que fala sobre a volta de Cristo, né? Aí, irmãos, na próxima semana, nós já vamos passar a estudar sobre o Apocalipse. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o Apocalipse. Às vezes, irmão, você vê uma explicação. Às vezes, você vê outra explicação. Às vezes, você vê outro tipo de explicação. Às vezes, você pode ficar meio desorientado. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. O Apocalipse, irmãos, ele tem 4 níveis de revelações. Como assim? Eu vou explicar para você de uma forma mais fácil, mas depois, quando a gente entrar no estudo, eu explico mais a fundo. São 4 níveis. Então, isso significa o primeiro nível, que é o mais raso. O segundo nível, que você vai, assim, né? Primeiro nível, aí o segundo nível, terceiro nível, você vai afundando mais, e o quarto nível, tá? Então, nós vamos entrar no Apocalipse a partir de domingo que vem, tá bom? Então, vamos lá. Muitos se perguntam, irmãos, né? Pastor, depois que Jesus voltar, né? Depois que haver a ressurreição, o que vai acontecer com esse meu corpo, né? O que vai acontecer, pastor? Nós receberemos um novo corpo. Como será quando Jesus ressuscitar? Como será, né? Quando a gente for, né, arrebatado, quando a gente for levado? Como será? Nós seremos levados nesse corpo, o que acontecerá com esse corpo? Então vamos lá entender aqui, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. Vamos lá. Isso. Se você puder acompanhar na tela, irmãos, que eu já vou ler a versão atualizada, tá? Isso, vamos lá. Meu microfone está meio ruim aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê, irmãos? Mas todos seremos o quê? Irmãos, eu já expliquei para vocês que todas as vezes que vocês virem na Bíblia escrito dormindo, é a mesma coisa que, irmãos, morreu ou irá morrer. Ou seja, vamos ler novamente aqui, ó. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, ou seja, troca a palavra dormir por morreremos, tá? Nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados, como nós estudamos alguns domingos atrás, né? Alguns irmãos, eles morreram,
né, e estão no seio de Abraão, ou seja, alguns estão dormindo no seio de Abraão. Uns morreram, né, e foram para o Hades, ou seja, um semi-inferno ou purgatório. Alguns morreram, né, estão dormindo lá no Hades, ou seja, meu irmão, a palavra dormir significa morrer, tá bom? Então vamos lá. Então isso significa, irmãos, tá legal não, aconteceu alguma coisa aí. Nem todos, tá, morreremos. Então vamos lá para o versículo 42 agora. Deixa eles resolver aí, Pedro, senta lá, vamos lá. 1 Coríntios 15, 42, joga na tela aqui. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Tá? 43, nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. 44, é enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois, assim como há corpos, né, naturais, também há corpos o quê? Espirituais. Por isso, irmãos, que tanto eu como vocês, nós precisamos cuidar desse corpo aqui em vida, tá? Cuidar desse corpo em vida, lutar, tá? Nós precisamos lutar contra ele mesmo, tá? Ou seja, contra a carne, para que, né, nós viemos herdar um novo corpo, irmãos, celestial, tá bom? Mas eu só vou poder herdar esse novo corpo, irmãos, se eu cuidar desse corpo aqui na terra. Ou seja, porque, meu irmão, por isso nós temos que vigiar, né, guardar a palavra e praticar. Porque dessa forma, irmãos, nós receberemos esse novo corpo espiritual, tá? Ou seja, um corpo glorificado. Por isso não podemos parar. É mais ou menos assim, irmãos, porque tem dias, né, que nós nos sentimos fracos. Tem dias que nos sentimos desanimados, né? Tem dias que nos sentimos, irmãos, né, cansados, mas nós temos que nos esforçar, tá? Ou seja, nós precisamos nos esforçar, porque se eu não me esforçar, me animar, se eu não me esforçar, meu irmão, a eu ter força, a buscar essa força em Deus, nós podemos, irmãos, tá? Ter uma certa complicação na nossa vida espiritual. Por quê? Nós estamos aprendendo durante a semana. Nós somos a lâmpada e o Espírito Santo, ele é o azeite, ou seja, o combustível para manter a lâmpada acesa, tá? Só que eis a questão, meu irmão, se eu não me esforçar a buscar, orar, jejuar, ou seja, a esmurrar, meu irmão, o meu corpo para fazer isso, o que significa esmurrar? É se esforçar. Como, por exemplo, eu estava dizendo pela manhã, irmãos, que eu estou sem retorno aqui em cima, tá, o som está... Isso. Eu estava dizendo, não é regulagem não, é alguma coisa aí que... eu estava dizendo, irmãos, pela manhã o seguinte, quando eu vim para a igreja, né, muitas das vezes, irmãos, eu vivia jejuando e orando, mas fazia jejum, meu irmão, assim, de ficar o dia todo, de ficar 2 dias, e as pessoas às vezes me criticavam. Isso é fanatismo, não precisa jejuar dessa forma, para que jejuar tanto assim, né? Quando eu me converti, quando eu entendi o que era jejum. Mas o porquê, irmãos, que eu fazia isso, né? Aperta o botão do equalizador e desaperta de novo. Equalizador, aperta e desaperta, isso. Aí agora abaixa de novo, fazendo um favor, isso. Aperta e desaperta, isso. Aí agora, isso aí regula só a altura, fazendo um favor. Então, irmãos, aí muitos me criticavam, muitos falavam, irmãos, né? Você está sendo fanático, você está jejuando demais, enfim. Irmãos, não era. Você sabe o que eu estava fazendo, o que Paulo mandou, eu estava esmurrando a minha carne. Porque só eu sabia de onde eu vim, só eu sabia o que eu praticava. O problema nosso, irmãos, que às vezes nós nos importamos muito com a opinião das outras pessoas, e esquecemos de viver a palavra, esquecemos, meu irmão, de viver o espiritual, esquecemos de viver.
Ou seja, né, o pastor Carlos Soares, ele sempre diz isso, que às vezes a gente fica preocupado com a opinião de outras pessoas, né? Mas não é essas pessoas que vai abrir a porta para você no último dia para você entrar, não. Quem vai abrir a porta para você é Deus. Por isso que, meu irmão, a pregação de sexta-feira, se você não assistiu, depois você vai lá no nosso canal de sexta-feira, ou no nosso canal de YouTube, e assista a pregação de sexta-feira, tá? Para você ver, meu irmão, o que nós falamos, que a nossa vida espiritual, ela deve estar fundamentada aonde? Na palavra. Quem vai abrir a porta para mim, meu irmão, no último dia, não vai ser fulano, não vai ser Beltrano, não vai ser pastor, não vai ser o missionário, vai ser Deus. Então, por isso, meu irmão, eu preciso preocupar mais com a minha vida espiritual do que as pessoas dizem. Como, por exemplo, a minha esposa, a minha cunhada, o Diego, tomaram a vacina semana passada, né? Até disse isso aqui pela manhã. Aí um fala daqui, outro fala dali, um fala daqui, outro fala dali. Eu falo, não importa, deixa que fala. Por quê? Não está fazendo nada de errado. Eles têm comodidade. Está tudo certo. Então, deixa a opinião, irmãos, das pessoas, né? Ou seja, deixa as pessoas falar, né? Aí muitos irmãos acabam parando a sua vida, até mesmo a vida espiritual. Por quê? Por causa da opinião de outras pessoas. Não, irmão, eu esmurrava a minha carne, eu esmurrava, irmãos, o meu corpo. Por quê? Porque senão eu iria desviar novamente, eu iria, irmãos, né, voltar às velhas práticas. Ou seja, irmãos, infelizmente, irmãos, muitos de nós não entendemos isso. A importância do jejum, da oração, da leitura da palavra e a sua vinda aos cultos. Por quê? Porque, meu irmão, quando você ora, você jejua e você lê a Bíblia, você está alimentando a sua alma. Você está alimentando o seu espírito. E automaticamente você está esmurrando o seu corpo. Você está quebrando. O que significa esmurrar? Não é como os amazoquistas, né? Ou aquela religião que eles pecam, aí pegam o chicote e começam a bater nele. Não, esmurrar o seu corpo, meu irmão, é você não fazer a vontade dele. Ai, vontade de dar um soco no fulano, mas eu não vou fazer isso. Ai, me segura, Jesus, de dar essa resposta. Ai, me segura, Jesus, de fazer isso. Me segura de eu não sair do ministério. Me segura de eu não sair da igreja. Ai, mas vontade de unhar a cara dela, vontade de dar um soco, vontade. Ou seja, você está esmurrando, você está forçando o seu corpo a não fazer aquela vontade. Mas o porquê que algumas pessoas acabam praticando, meu irmão, a obra da carne? Por quê? Porque, meu irmão, a carne está mais alimentada que o espírito. Ou seja, eu alimento mais a minha carne do que o espírito. Ou seja, eu alimento mais o meu corpo do que o espírito. Então, quando a tentação se levantar, pelo meu espiritual estar fraco, a minha carne ela vai vencer, porque é uma guerra constante do espírito contra o quê? A carne. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, por isso a necessidade de você orar, de você jejuar, de você ler a Bíblia, de você participar do escudo, de você orar na sua casa. E outra coisa, irmão, você não tem que ficar dependendo de você se encher da presença de Deus somente na igreja, não. Meu irmão, você é a igreja. Lá na sua casa, você tem que tirar um momento para você orar. Lá na sua casa, muitos só deixam, irmãos, para orarem, para se revestirem na igreja. Não, é muito pouco. É muito pouco perto da guerra. É muito pouco perto daquilo que nós estamos vivendo e passando, irmão. Você tem que ter o hábito de orar na sua casa. Você tem que ter o hábito de você fazer o seu propósito. Você tem que ter o hábito de você ler a sua Bíblia. Tem gente que só lê Bíblia aqui, né? Tem gente que só lê Bíblia quando o pastor manda. Não, você tem que ter esse hábito, irmãos, tá? De você orar, de você alimentar o seu espírito. Porque se você não alimentar o seu espírito, o seu corpo, irmãos, ele vai tomar rédea. O seu corpo, ele vai tomar frente, tá? E daqui a pouco você vai fazer a vontade dele. E daqui a pouco, meu irmão, tanto a sua alma e tanto, meu irmão, o seu corpo vai perder de ganhar esse corpo, né? Perdão, a sua alma vai perder de ganhar esse corpo, meu irmão, espiritual. Porque deixa eu adiantar aqui já algo que eu vou mostrar para você depois. É mais ou menos assim, meu irmão. Aqui é o céu e aqui é o inferno. Se eu vigiar, me esforçar, guerrear, lutar, irmãos, a minha alma irá ganhar um corpo novo celestial, tá? Para entrar no céu com esse corpo novo celestial. Pastor, se eu não vigiar, orar, manter meu fogo apagado, desviar, se eu for para o inferno, pastor, somente a sua alma
que vai sofrer na eternidade, tá? Porque nosso espírito, ele volta para Deus. Meu irmão, esse corpo aqui, ele volta para o pó, o bicho vai comer esse corpo mesmo. Meu irmão, tá? A terra vai comer ele. E se eu for para o inferno, somente a minha alma vai sofrer no inferno. E se eu for para o céu, pastor, eu ganharei um novo corpo glorificado, tá? Aí muitos dizem, pastor, nem para, né, vir agora aquele corpinho assim, sem barriga, né? Né, irmão Edson, né, Mateus, né? Né? Nem para ganhar esse corpo assim, né? Aí as mulheres, né, pastor, eu queria ganhar um cabelo liso, né? Não, eu queria ganhar um cabelo encaracolado. Eu queria, irmãos, eu não tenho explicação para você como será esse novo corpo, tá? Mas, né, mas enfim. Então, irmãos, mas para que eu possa ganhar esse novo corpo, é necessário que eu venha vigiar, me esforçar, partir para cima, no nome do Senhor Jesus, tá bom, irmãos? Tá? Então vamos lá, versículo 45, se você puder acompanhar na tela aí, vamos lá. As escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. 46, primeiro vem o corpo natural, depois o corpo o quê, irmãos? Espiritual. 47, o primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem, ele veio da onde? Do céu. Então vamos ler de novo. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem, ele veio da onde? Do céu. Eu pergunto para você, irmãos, Adão falhou sim ou não? Adão falhou sim ou não? Falhou. E Jesus falhou sim ou não? Quase falhou. Se fosse pela carne dele, pela vontade dele, ele tinha falhado. Mas vamos lá, irmãos, ou seja, por que Adão falhou, pastor? Porque Adão não passou pelos processos. Adão já nasceu grande. Adão não passou pelos processos. E Jesus, Deus, ele entendeu que para uma pessoa não falhar aqui na terra, ela teria que passar por todos os processos que nós passamos. Como, por exemplo, tá? Algumas pessoas, às vezes, é contra reunião de segunda-feira, é contra a campanha, mas vamos lá. Jesus, ele tinha uma profissão, irmãos, sim ou não? Jesus tinha uma profissão, sim ou não? Tinha, Priscila? Qual era a profissão de Jesus? Era o quê? Então, meu irmão, isso significa que Jesus trabalhou e teve profissão para mostrar que você tem que trabalhar e você tem que ter profissão também. Irmãos, Jesus, ele foi batizado para mostrar para mim e para você, nós temos que ser batizados. E quando Jesus levantou, o que desceu sobre ele? Para ele mostrar para mim e para você que, meu irmão, nós precisamos também do quê? Do Espírito Santo. Irmão, Jesus, o Deus encarnado, Emmanuel, o Deus encarnado necessitou do Espírito Santo para aguentar o arroz, para aguentar a pancada, para aguentar as aflições, as lutas. Imagina eu e vocês. Então Jesus, irmão, ele nos mostrou que era necessário trabalhar. Ele trabalhou para... Meu irmão, porque imagino eu, hein? Se Jesus ficasse deitado na rede o dia inteiro e não trabalhasse, qual era o argumento que nós íamos usar? Mas se Jesus não trabalhou, mas por que eu vou trabalhar? Né? Se Jesus não orava, para que eu vou orar? Irmãos, para que Jesus ia orar se ele era o Deus encarnado? Mas aonde que Jesus vivia? No monte. Jesus, meu irmão, trabalhava o dia todo e à noite para renovar suas forças ele ia orar. No outro dia, antes de Jesus ir trabalhar, fazer a sua missão, a Bíblia diz que ele ia de madrugada para o monte. Ou seja, Jesus orou para ensinar para os seres humanos que eles precisavam orar para nós. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo para mostrar que nós precisávamos receber o Espírito Santo. Jesus trabalhou para mostrar para nós que todo homem, toda mulher tem que trabalhar. Jesus, irmãos, venceu as aflições e nos mostrou, meu irmão, que nós somos capazes de vencer as aflições também, porque, meu irmão, a carne de Jesus gritou para parar, porque o que foi que Jesus falou? Senhor, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. A carne dele estava gritando, mas aí, meu irmão, o que ele falou, né? Mas que não venha a ser feito a minha vontade, mas que venha a ser feito o quê? A tua. Então ele deixou claro, Senhor, a minha vontade é parar, mas que não venha a ser feita a minha, mas que venha a ser feito o quê? A tua. Então, às vezes, irmão, você tem uma vontade, mas você tem que buscar, meu irmão, em Deus, saber qual é a vontade dele para a sua vida. Porque a vontade de Deus era ele parar. Perdão, irmão, a vontade de Jesus, naquele momento, a carne dele, mas o espírito dele, meu irmão, gritou. Por que Jesus, irmão, ficou 40 dias e 40 anos no deserto? Se consagrando, preparando o seu espírito para passar por isso aí.
Porque se ele não tivesse preparado seu espírito, talvez, meu irmão, ele seria mais um que iria falhar. Mas não, irmãos, o seu espírito estava forte para poder aguentar aquela carne dele, estava gritando, a carne dele estava. Por isso a importância, irmão. Às vezes você perde a cabeça, às vezes você quer recuar, às vezes você quer desistir, às vezes você falha, às vezes, meu irmão, você para. Por quê? Porque às vezes, irmãos, as lutas que se levantam sendo, aparentemente parece estar sendo mais forte que você, mas não é. Porque a Bíblia diz que Deus ele daria o escape para mim e para você, e significa que talvez, meu irmão, o seu azeite está pouco, ou isso significa que talvez você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus não falhou porque ele passou por todos os processos, tá? Foi gerado na barriga de Maria, tá? Ficou 9 meses, nasceu, cresceu, brincou, teve profissão, e deu trabalho, e fez tanta coisa, ou seja, ele passou pelos processos. Deus entendeu que, né, era necessário passar pelos processos. Vamos lá, 48. Os que são da terra são como o homem o quê? Terreno, e os que são do céu são como o homem o quê, irmãos? Vamos ler de novo? Os que são da terra são como o homem o quê? E os que são do céu são como o homem o quê? Então eu pergunto para você, você é da terra ou você é do céu? Você é um cidadão, você é um homem terreno ou você é um homem celestial? Hã? Você é o quê? O que nós somos aqui, irmão? Nós somos peregrinos, estamos passando aqui, né? Nós estamos aqui de passagem. Eu e vocês, pela manhã, os irmãos falaram que nós somos homem celestial. Não, nós somos homens terrenos, tá? Buscando o corpo, ou buscando ser um homem o que? Celestial. Nosso corpo está aqui na terra, só que o nosso foco é o céu. As nossas atitudes, irmão, tem que ser atitude, né? Celestial, ou seja, atitude conforme a Bíblia, ela manda eu e vocês praticarmos ou fazermos, amém, meu irmão? Nós estamos aqui peregrinos, nós estamos aqui de passagem, só que, meu irmão, o nosso foco é o céu, né? Acho que foi João que falou, né? Nós temos que ser o cidadão do céu. Então eu pergunto para você, o céu está em lockdown, irmão, sim ou não? O céu está funcionando com 50% da sua capacidade, sim ou não? Os anjos, meu irmão, estão trabalhando certa capacidade e outra capacidade não, sim ou não? Deus, ele está em isolamento, sim ou não? Hã? Deus, ele está em isolamento, irmão, sim ou não? Então por que a gente deixa as notícias e as coisas desse mundo afetar a nossa vida, sendo que nós buscamos pelas coisas celestiais? O nosso socorro vem do céu, irmão. O nosso socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro, ele vem de cima. Então, por isso, irmão, o nosso foco tem que ser lá. Às vezes nós confiamos mais em notícia no que a Bíblia diz. Às vezes nós confiamos mais no que a mídia fala do que a Bíblia, irmãos, nos fala, né? Vamos supor, vai ter, tipo assim, o lockdown, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter assado, vai ter assim, né? Aquela coisa. Nós entramos em desespero, mas sendo que a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro. Né? Então, às vezes, nós confiamos mais no que a mídia fala do que em Deus. Não, meu irmão, se nós estamos buscando ser, né, homens celestiais, então nós precisamos focar nas notícias e nas coisas do céu. E como eu foco, pastor? É só você focar na sua Bíblia. Por isso você tem que ler Bíblia, para você saber, meu irmão, o que Deus tem preparado para você, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, tá? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá, versículo número 49, né? É isso? Da mesma forma que agora somos como homem terreno, né? Algum seremos como homem celestial. 50. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará o quê? Para sempre. Vamos ler de novo o versículo 50 aí. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará o quê? Para sempre. Então, irmãos, só para você entender, esse corpo aqui, ele não pode entrar na Nova Jerusalém. Ou seja, esse corpo aqui, irmãos, essa matéria, querendo ou não, irmão, a gente pode adiar, é como eu falei, nos domingos, irmãos, tá? Eu iria tocar em alguns assuntos delicados. No domingo, nós iríamos levar a mensagem para um lado mais duro,
né? Outro lado mais delicado, mais sensível, tá? Irmãos, a gente pode até, né, adiar, mas vai chegar a hora que, meu irmão, a terra vai comer esse corpo aqui. Por quê? Porque é impossível, irmãos, eu entrar no céu com esse corpo, tá? Isso aqui vai voltar para o pó, tá? E se eu for entrar na Nova Jerusalém, tá? A minha alma, ela entrará em um novo corpo, tá bom? Então vamos lá. Por isso, irmão, precisamos vigiar, tá? E nos esforçar para herdar o reino dos céus, tá? Aí eu pergunto para você, será que estamos preparados? Tá? Será que estamos preparados para receber esse novo corpo? Aí, às vezes tem pessoas, irmãos, que dizem assim, ó, tá? Muitos até dizem que não acreditam nessas coisas, tá? Tipo assim, ó, né? Não, essa coisa aí que existe céu, que existe inferno, negócio de perder, né? Salvação, não, esse negócio de ficar indo para a igreja, esse negócio de ficar buscando, não, eu vou curtir a minha vida, né? Muitos querem levar a sua vida como querem e ainda querem entrar no céu. Ou seja, irmãos, o diabo, ele ama esse tipo de pessoas. Por quê? Porque, meu irmão, é uma pessoa que ela vai levar a vida dela como ela quer, vai agir como ela quer, vai, meu irmão, tratar as coisas, né, como ela quer. Então o demônio, ele quer que a pessoa, ela venha agir dessa maneira, meu irmão. Por quê? Porque ele sabe que dessa forma essa pessoa, ela vai perder a salvação dela, né? Ou seja, o perigo, né, aí que está o perigo, porque é isso que o diabo quer, porque assim agiremos da maneira que queremos, né? E assim perderemos, né? E assim podemos perder a salvação. Por quê? Porque a pessoa, irmãos, ela quer levar a vida dela conforme ela, meu irmão, acha que é certo, conforme, né? É como na época dos juízes, né? A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que achava que é certo. Tem pessoa que ela mesma é o Deus dela. Não, eu acho que isso aqui é certo, então eu vou para cima. Outro, não, eu acho que isso aqui é certo. Meu irmão, o diabo, ele ama quando isso acontece, quando a pessoa faz isso. Por quê? Porque, meu irmão, ele sabe que a pessoa tá rumo a perder a sua salvação, tá? Então, por isso, meu irmão, precisamos cuidar desse corpo, dessa matéria, enquanto, meu irmão, nós, né, estamos vivos, tá? Ou seja, né, vamos fazer uma comparação rápida aqui. Meu irmão, se Jesus, ele fosse voltar amanhã, tá? Pastor, quem iria com ele? Quem seria arrebatado? Quem iria com Jesus? Meu irmão, todos aqueles que estiverem vivendo para Deus, ou seja, que foram transformados, né? Somente quem vive o quê? Para ele. Coloca aí, Pedro, Romanos capítulo 12, versículo número 2, vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2, qual foi aquela versão que a gente leu de manhã? O meu Carlos, eu acho que é aquela caixa ali que está, então se eu quiser desligar ela, isso que está, se desligar ela, essa outra aqui desliga também? Olha só, Romanos 12, 2. Acompanha essa versão aqui, NVT. Olha só. Não imitem o comportamento e os costumes, o que, irmãos? Mas deixem que Deus, o quê? Deixe que Deus o quê, meu irmão? Deixe que Deus o quê? Quem tem que me transformar, meu irmão? É o pastor, é a igreja, é o marido, é a esposa. Quem tem que me transformar? O erro nosso, irmão, que às vezes nós estamos querendo ser Deus, né? Às vezes eu estou querendo ser Deus, meu irmão, né? Na vida da minha esposa, na vida de um familiar, talvez, meu irmão, até na sua vida. Por isso, irmãos, por isso que eu amei quando eu pisei o meu pé na Igreja da Graça. Lá em Belém do Pará, irmãos, eu fui numa igreja que eu falei, nunca mais eu volto aqui. Nada contra nessas igrejas, mas para mim, eu não me senti bem. As pessoas foram até mim querer que eu aceitasse Jesus na marra, tipo assim, né? Tipo assim, meu irmão, né? Tipo assim, um cinto, né? Você vai aceitar agora, vamos, agora. Tipo assim, né? Forçando, você aceita, senão você vai, né? Não, eu não quero, né? Eu sei da vida, da porcaria que eu estou fazendo, na vida que eu levo, eu não quero, não, mas você tem que aceitar, não quero, eu não vou aceitar, eu sei que eu estou fazendo, não, mas você tem que aceitar, porque eu não quero, não vou aceitar, e não aceitei.
Aquele dia não. Fui aceitar depois, meu irmão, cerca de uns 2 anos depois, né? Quando eu pisei o pé na Igreja da Graça, irmão, e ninguém falou nada para mim. Da forma que eu entrei de bermuda, os obreiros, por isso que a importância dos obreiros, né? Os obreiros estão conversando lá na porta, meu Deus do céu. Então, irmão, vamos lá. E eu chegava, irmãos me abraçavam, apertavam a minha mão, conversavam comigo, irmãos me tratavam bem, nunca me julgaram, nunca falaram nada, e aquilo foi indo, ou seja, quem tratou comigo, quem me libertou foi o Espírito Santo. Por isso, irmão, que às vezes nós não ficamos pegando no pé de ninguém, não ficamos colocando rédea em ninguém, não ficamos falando nada para ninguém. Por quê? Porque, meu irmão, se o Espírito Santo não convencer você do pecado, não vai ser eu, não será eu que irei convencer você. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, tá? É que nem a pregação de sexta-feira, tá, irmão? Depois você vai lá, ouça a pregação de sexta-feira. Os 3 fundamentos, tá? Cavar, né? Cavar, abrir e alicerçar, tá? Ou seja, a palavra, nós temos que abrir o coração para a palavra cavar, abrir, ou seja, tirar, né, o ódio, a mágoa, lembrança do passado, o rancor, e deixar Cristo o quê? Alicerçar. A Bíblia diz que Cristo é o nosso alicerce. Pastor, mas como que ele vai alicerçar? É a palavra de Deus que tem que alicerçar em você, tá, irmãos? Então, ou seja, deixa ele entrar, deixa Deus transformar no nome do Senhor Jesus, deixa ele trabalhar em você, tá bom? Vamos lá, Deus os transforma por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Continua lendo aí, por favor, tá, irmão? Seu modo de pensar, olha só. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem? Vamos ler de novo aí, irmão? Vamos lá. Não imitem o comportamento e os costumes, o quê? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo, o quê? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, meu irmão, é duro isso que eu vou dizer aqui, meu irmão. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso significa que eu não passei por uma transformação ainda. Marido, esposa, filho, empresário, autônomo, homem que vence, mulher que vence, jovem que vence, criança que vence, neném que vence, enfim, né? Muito de nós, às vezes, queremos questionar a igreja, o pregador, né? A placa da igreja, meu irmão, mas eis a questão, o problema somos nós. Se nós continuarmos, irmãos, imitando o comportamento e o costume desse mundo, não deixar a palavra cavar, abrir e tirar, né? Por quê? Porque quando você cava, você tem que abrir, e quando você abre, você tem que tirar. Assista a pregação de sexta-feira lá, por favor, lá no YouTube, no nosso canal Alex Fabrício, que você vai ver, tá? Tirar e deixar Cristo alicerçar, nós seremos transformados. Aí sim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, o que, irmãos? De Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Então, muitas das vezes, irmão, eu não estou experimentando no meu casamento, na minha família, nas minhas finanças, porque talvez, irmãos, né, eu não estou fazendo conforme Deus pediu que eu venha fazer. E como é, pastor, que a Bíblia manda você fazer? Talvez você está fazendo o que fulano mandou, o que Beltrano falou, que o missionário, que pastor, que Beltrano, que ciclano, que fulano, que não sei quem, que ciclano, menos a Bíblia, menos, meu irmão, a palavra. Porque, meu irmão, funciona assim, tá? Vamos supor que o Pedro, ele está tentando ter sucesso na vida. Só que o Pedro, ele vive imitando o comportamento e costume deste mundo. O Pedro já trocou de serviço, trocou de profissão, mudou de bairro, trocou de salão, foi não sei para onde, foi, meu irmão, para outro lugar, foi para outra cidade, foi para outro país, subiu no poste, desceu do poste, meu irmão, fez o que tinha de fazer, e a vida do Pedro não foi, ele não experimentou a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por que que o Pedro não experimentou? Porque o Pedro, ele fez tudo que todo mundo mandou, menos o que a Bíblia diz que ele tinha de fazer, menos o que Deus mandou ele fazer. Ou seja, irmãos, né? Ou seja, tanto eu, meu irmão, como vocês, Deus, meu irmão, foi como eu disse. Que dia que eu falei, Pedro? Foi quarta ou sexta que eu falei da força do braço. Porque senão, irmãos, daqui a pouco é bíblico.
Porque senão, meu irmão, daqui a pouco, nós, irmãos, estaremos, né? Porque senão daqui a pouco, nós estaremos, né? Querendo conquistar as coisas ou querendo avançar com a força do braço. Como, por exemplo, o Pedro, né, voltando no exemplo dele de novo. Por que o Pedro não alcançou a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Porque o Pedro tentou fazer tudo na força do braço dele. E a Bíblia diz, eu aprendi uma coisa com o pastor Carlos Soares, irmão. O pastor Carlos diz assim, que quando as coisas de Deus, ela flui, não precisa se forçar. A bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores, ela flui. As coisas, a porta se abre, as coisas fluem, as coisas vai, as coisas andam, as coisas, né? Mas é como eu disse, irmão, por isso você tem que vir segunda-feira, porque senão eu digo isso, aí algumas pessoas entendem assim, então se eu não tenho que ter a força do braço, então eu vou ficar de boa. Não, meu irmão, entenda bem, você tem que fazer a sua parte e Deus fará dele. Mas você tem que fazer a sua parte em cima da palavra de Deus, tá bom? Se esforçar em cima da palavra de Deus. Vem segunda-feira que eu vou te ensinar mais sobre isso, que eu não tenho tempo. Tá? Então, meu irmão, ou seja, tanto eu como vocês, nós precisamos entender isso, irmão, tá? Nós temos que passar por essa transformação. Pedro, ele fez tudo o que ele tinha de fazer com a força do braço dele. Mas em nenhum momento ele chegou e falou, Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, usa o meu pastor. Senhor, usa, meu Pai, através da pregação missionária, o pastor Jaime. Senhor, me dá uma palavra. Quanto de nós, irmão, antigamente chegávamos e falava, né, colocávamos a mão assim na Bíblia, né, Senhor, fala comigo. Você abria a Bíblia, irmão, e Deus falava com você. E a gente nunca mais fez isso. Deus, meu irmão, ele não mudou. Quem muda é a gente. Então, por isso, irmão, é necessário, para eu ganhar esse novo corpo celestial, irmãos, eu preciso ser transformado aqui dentro desse corpo. A minha alma, meu espírito precisa transformar esse corpo para me receber outro corpo, porque senão eu não vou receber outro corpo não, tá, irmão? Então, tanto eu como você, nós precisamos entender isso, tá? No nome do Senhor Jesus. Cristo é o nosso fundamento. Repitam aí comigo, diga, Cristo é o nosso fundamento, no nome do Senhor Jesus, tá bom? É o nosso alicerce, tá bom? Se Cristo é o meu alicerce, meu irmão, tá? Se a minha fé está alicerçada em Cristo, as coisas que acontecem externamente, os problemas do cotidiano, dia a dia, não vai me abalar, não vai me afetar, tá bom? Assista a pregação de sexta-feira que você vai entender melhor. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 51, acompanha, eu já li isso aí com eles, Pedro, perdão, vamos lá. Então, né, nós seremos transformados no nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Alguns conselhos de como sermos transformados aqui na terra, ou seja, nesse corpo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Alguns conselhos de como ser transformado aqui na terra e dentro desse corpo. Vamos lá. Olha só, Colossenses 3, 1. Acompanha na tela aí. Portanto, visto que fossem ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. 2, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas o quê? Irmão, você tem que ter esses objetivos terrenos, mas o seu foco tem que ser o céu, tá? Porque tudo isso aqui, a traça vai corroer, tá? Você tem que ter projetos, planos e tantas coisas, mas você não pode esquecer do seu foco, que é o céu, tá bom? Então vamos lá. 2, pensar nos objetivos do alto e nas coisas terrenas. 3, pois morrestes e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4, quando Cristo, que a vossa vida for manifestado, também vos manifestarei com ele glória. 5, sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Vamos lá, olha só, por que eu preciso esmurrar o meu corpo? Por que eu preciso esmurrar meu corpo em jejum, oração, leitura da palavra, vindo aos cultos, né, fortalecimento espiritual? Meu irmão, por que eu tenho que esmurrar o meu corpo e fortalecer o meu espiritual? Para você ser transformado e não praticar isso aqui mais. Vamos lá, terrena, vamos lá, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é o que, meu irmão? Versículo 6, é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem, na onde, meu irmão? Quem é que é filho de Deus, diga amém. Então eu vou te mostrar depois, quando eu estudo o Apocalipse, vou te provar na Bíblia, que se você é filho de Deus, você não vai sofrer a ira de Deus. Irmão, só vai sofrer a ira de Deus quem não tem o nome escrito no livro da vida e quem não é filho. Nós que somos filhos, nós não vamos sofrer a ira de Deus não, tá? Versículo 7. Nelas também andastes no passado, tá?
Ou seja, tudo isso, irmão, nós praticávamos no passado, quando ainda, viveis com esses hábitos. 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecendo falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, 10. E vos revestistes, do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre. Mas, sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Quem quer, meu irmão, habitar nessa nova Jerusalém, diga amém. Quem quer receber esse novo corpo celestial, diga amém. Irmãos, então, eu preciso deixar de praticar tudo isso aqui, ó. Vamos ler novamente aqui, o versículo de número 5, preciso ser transformado. Você tem que esmurrar o seu corpo. Não vou praticar isso mais, está amarrado em nome de Jesus, não vou fazer isso mais, eu não posso praticar isso, eu não posso fazer. Você esmurrar mesmo o seu corpo, meu irmão, ao ponto de você falar: eu não vou fazer, não vou, enfim, olha só, às vezes não tem coisa que você vai fazer que você fica assim: ai meu Deus, que vontade de fazer, que vontade de dar uma resposta, que vontade de acertar ele, que vontade de passar com o carro em cima dele, e você fica, você está esmurrando o seu corpo, espiritualmente falando. Vamos lá de novo? Olha só, 5. Sendo assim, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, ou seja, homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação, vamos lá, impureza, paixão, vontades mais e ganância, que também é idolatria. 6. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 7. Nelas também andaste no passado, ou seja, meu irmão, tudo isso faz parte do nosso passado, Por isso que Romanos capítulo 2, versículo 2, nós temos que inspirar, nós temos que respirar e viver, meu irmão, Romanos capítulo 2, todos os dias na nossa vida. Quando vinha aquela vontade de você praticar algo errado, quando vinha aquela vontade lá no seu serviço você fazer algo errado, em relação à sua família, ou algo parecido em relação à sua esposa ou seu marido, irmão, nós temos que lembrar de Romanos capítulo 2. Espera aí, se eu quero viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, eu não posso praticar isso mais, eu não posso fazer isso mais, porque isso faz parte do meu passado. E outra coisa, irmão, tudo isso aqui faz parte do seu passado, Quem crê nisso e quem toma posse dessa bênção, diga amém. Se você ainda pratica, meu irmão, daqui a pouco nós vamos ministrar ceia e você vai ter força para você abandonar isso aí. Só que deixa eu te explicar uma coisa para quem já abandonou isso aí, como é o meu caso e de alguns. Vamos supor que o Pedro, ele tinha um problema com... o Pedro tinha um problema, vamos supor que imoralidade sexual. O Pedro venceu isso aí, no exemplo, só que eis a questão, meu irmão. O Pedro, ele precisa ficar colocando fogo, ele precisa ficar colocando lenha na fogueira, ele precisa ficar orando, jejuando, lendo a Bíblia, participando dos cultos, sempre fortalecendo o seu espírito. Por quê? Não precisa abrir lá não. Romanos capítulo 12, do versículo 44 ao 48. O demônio, ele saiu, mas uma hora ele vai voltar. E se o demônio que saiu da imoralidade sexual da vida do Pedro, ele vai andar, vai girar, vai dar uma passeada na vida do Carlos, na vida do João, vai dar uma passeada. E quando o demônio voltar, se a carne do Pedro tiver mais alimentada que o espírito, já era, o Pedro caiu novamente. Por isso, irmão, se você vê hoje uma pessoa que está desviada, porque o demônio saiu, ele voltou. E quando ele voltou, meu irmão, é porque a pessoa estava fraca espiritualmente, o fogo estava apagado. Manifesta um demônio para você ver, meu irmão. Olha para mim, desgraçado. Ai, eu não posso. Olha para mim, eu não posso. Por quê? Você tem fogo. Ou seja, irmãos, a pessoa deixou o fogo apagar. A pessoa, meu irmão, apagou a lamparina, deixou de colocar azeite, deixou de colocar graveto, deixou, meu irmão, de alimentar o seu espírito. Então, por isso, irmão, por que o Pedro desviou, por que o Pedro caiu, porque ele deixou de alimentar a imoralidade sexual, voltou de novo, aquele algo voltou porque o demônio vai voltar, e ele volta 8 vezes mais forte,
Quem está entendendo, diga amém. Ele volta 8 vezes mais forte. Então vamos lá, continuar lendo para a gente finalizar. Então, irmão, fortaleça, busque estar sempre cheio, meu irmão, porque uma hora ele vai voltar. E se ele achar, a Bíblia diz, se ele achar a casa varrida, limpa e cheirosa, ele vai entrar. Meu irmão, até o demônio ele gosta de casa limpa e cheirosa, né? Né? Até o demônio gosta do negócio cheirosinho. Mas vamos lá. Onde que eu parei aqui? Nelas também andaste no passado, né? Quando ainda viveste com esse hábito. 8. Mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavra descendo, falar. Tá 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste o velho homem com as suas atitudes. 10. E vos revestir do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, tá? Segundo a imagem daquele que o criou. 11. Nessa nova ordem de vida, tá? Ou seja, não há mais diferença entre grego e judeu, e circunciso e circunciso, né? Bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Coloca essa mesma versão, só que na NVT, Pedro, versículo 11. Olha só isso aqui, deixa eu te explicar uma coisa aqui, para a gente caminhar para finalizar. Olha só, versículo 11, na versão NVT. Leia aí, ó. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil. Pastor, quem é gentil? É eu e vocês. Quem é o gentil? Os não judeus. Presta atenção que eu vou te explicar. Tá? Nós somos os gentios, os não judeus, mas nós fazemos parte da Israel espiritual. Tá? Você não é judeu, nós não somos judeus. Tá? Nós somos os gentios. Só que nós fazemos parte, meu irmão, da Israel espiritual. Vai ver? Não, deixa para lá, vamos lá. Se é judeu ou gentil, depois no Apocalipse eu falo para você. Se é incircuncidado ou incircunciso, né? Se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa, e ele vive o quê? Em todos. Meu irmão, graças a Deus, a Jesus e Paulo. Porque, meu irmão, se fosse por Pedro, coitado de nós gentios, hein, irmão? Coitado de nós não judeus, coitado de nós. Paulo que ele enviou para nós. Primeiro, Pedro, ele queria passar na faca todos os gentios, tá bom? Os homens, tá? Teria que vir, mas, né? Teria que fazer mais ou menos como a operação de fimose, tá? Todos os homens teriam que circuncidar. Paulo chegou até Pedro, né, e falou: Pedro, você está louco, Pedro? Se você for passar o Carlos na faca, ele não vai querer se converter. Ele não vai querer vir para a igreja. Se for passar o Edson, se for passar o Mateus, se for passar o Luiz, né? Se for passar o Adejailton, né? Se for passar os homens na faca, eles não vão querer se converter, não. Não precisa disso, não. Hoje a nossa circuncisão, Pedro, é no coração. Não precisa mais fazer um corte. Jesus já derramou o sangue por nós. Toma, Satanás. Aí, meu irmão, outra coisa que... Meu Deus. Outra coisa, irmão, que às vezes, né? Eu vou explicar isso mais a fundo depois, né? Irmãos, eu e você não somos judeus. Tem coisas que os judeus praticam até hoje, irmãos, porque eles têm um medo tão grande de pecar contra Deus, que tem muita coisa, meu irmão, que já não precisa praticar e fazer mais, só que se tornou tradição, se tornou algo religioso. Tem muita coisa que não precisa fazer mais. Como, por exemplo, né, tem a questão do alimento, enfim, aí alguns, não, pastor, porque não pode comer carne de porco, porque isso, porque aquilo outro, meu irmão, por isso nós temos que estudar a Bíblia. Paulo ele disse bem assim: olha, eu dou um mandamento aos gentios. Vocês estão, como eu vou usar essa palavra? Mais fácil. Vocês estão livres de comer qualquer tipo de alimento. Vocês estão liberados de comer carne de porco, sei o que for no exemplo aqui, tá? Vocês estão liberados, tá, de comer esses alimentos aqui. Só que um mandamento eu dou para vocês, para os gentios, que Paulo falou: não comais carne sacrificada a ídolos e carne, meu irmão, com sangue, né? Como que chama aquele negócio lá com sangue lá, irmão? Que faz com sangue, que com molho faz o frango lá, eu já comi aquele trem lá em Belém do Pará, irmão, chouriço, né? Né, irmã Jô, né? Já fez muito desse negócio, irmã Jô? Não, não pode não. Então, né, a irmã Jô é nossa cozinheira. Então, irmão, ou seja, né, aquilo lá não pode. Então, Paulo, ele falou: não, vocês estão livres, mas só que vocês têm, né, eu te dou esse mandamento: não comais sangue e nem animal sacrificado aí, né?
Então, meu irmão, tanto eu como vocês, nós precisamos entender isso no nome do Senhor Jesus, tá bom? Que nós somos os gentios, os não judeus, tá bom? Tá? Então, irmãos, ou seja, graças a Jesus e graças a Paulo, né? E graças também, irmãos, depois eu vou te mostrar tudo isso dentro da palavra. Irmão, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele nunca tinha atendido um não judeu, um gentil. Quem foi que rompeu isso aí? Quem foi que quebrou esse pacto, essa aliança somente com os judeus? Aquela mulher cirofenícia, que Jesus chamou ela de cadela, de cachorro. Irmãos, a Bíblia diz que ela ficou 3 dias atrás de Jesus. Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Senhor, Senhor, Senhor. Até que Pedro falou, mestre, atende essa mulher, eu não vou ter que mandar ela embora. Aqui que Jesus falou, olha, não convém tirar o pão da mesa para dar quem? Aos cachorrinhos. Aquela mulher falou, olha, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem da migalha da mesa. Meu irmão, naquela hora, aquela mulher, pela sua fé, ela rompeu. Irmãos, ela rompeu algo, meu irmão, sobrenatural. Ela quebrou. Irmãos, aquela mulher, ela despedaçou naquele momento a aliança que Deus tinha somente com quem? Com os judeus. Aí, meu irmão, Jesus atendeu ela. Por Jesus ter atendido ela, liberou para nós gentios, meu irmão. Ou seja, liberou para nós gentios, né? Como eu disse para você, irmão, o Apocalipse ele tem a revelação 3 e 4, mas talvez para nós agora pode dar um tilt na nossa cabeça, tá? Como por exemplo, por causa daquela mulher, o relógio de Daniel, as semanas lá parou, né? O mundo já era para ter se acabado, já era para ter, né, enfim, mas por causa daquela mulher, Jesus falou, peraí, parou o relógio, né, o relógio que iria, né, acontecer o fim, ele parou o relógio para poder dar tempo para eu e vocês, os gentios, o quê? Se arrepender, por causa da fé daquela mulher rompeu. A sua Bíblia está aí, é só você estudar. Você vai ver que Jesus nunca tinha atendido uma pessoa que não era judeu. Então, naquele momento, ele atendeu a samaritana, que era uma gentia. Então, irmãos, tá? Tanto eu como vocês, irmãos, nós precisamos entender isso no nome do Senhor Jesus, tá bom? É uma nova vida, tá? Para a gente poder dar. Porque, irmãos, para a gente finalizar, tá? A Nova Jerusalém e o inferno. É que nem eu expliquei para vocês semana passada, tá? Os maçom, em partes, tá? Eles têm certeza, né, em partes, eles estão certos em relação ao quê? A Deus, em chamar Deus de arquiteto. Por quê? A minha cunhada está ali, né, e a minha esposa também. Eles estão fazendo o projeto, né, do escritório delas lá. Quer ver, ó? Doutora Carla, a senhora já sabe como vai ficar o fim lá do escritório, sim ou não? Por quê? Porque a arquiteta mostrou o projeto, não foi? Irmão, então os maçons estão certos, Deus é o nosso arquiteto. Por quê? Porque Deus já mostrou o fim, já mostrou como será a Nova Jerusalém, está lá, meu irmão, está tudo em Apocalipse, está tudo, Apocalipse, Mateus, Daniel, Isaías, Salmos, o nosso arquiteto já mostrou, está aqui a Nova Jerusalém, lá não haverá injustiça, lá haverá paz, o nosso Deus é festeiro, tá, irmão? Lá haverá festas, lá haverá adorações, lá não haverá injustiças, e Deus já mostrou, né, ou seja, aqui, como chama lá o nome lá? Aqui é o Belvedere, aqui é o... Brasil Beat, né? Enfim, aqui é o top das galáxias, né? Mas Deus já mostrou também o inferno como vai ser. Aqui haverá choro, aqui haverá ranger de dentes, aqui o verme, meu irmão, não vai se consumir, aqui o fogo vai arder 70 vezes 7. É você que sabe se você quer morar, né? Se você vai querer ter uma morada top ou uma morada que só Deus na causa. Amém, meu irmão, tá? Se você vai querer ter uma morada abençoada ou uma morada... Ou seja, Deus ele já mostrou o fim. Mas quem determina, meu irmão, se nós vamos morar lá, somos nós hoje, através, meu irmão, das nossas escolhas, através, meu irmão, da nossa transformação. Ou seja, meu irmão, aqui, ó, não vai dar para você choramingar como muitos choramingam hoje. Como assim? Vamos lá tocar um pouco na nossa infância, né? Quando a mamãe falava, estuda, guri, estuda, menina, um dia você vai, mas você vai lembrar, um dia você vai falar. Aí hoje você fala, por que eu não vi mamãe? Por que eu não vi papai? Por que eu não estudei? Por que eu não fiz aquele curso? Por que eu deixei de fazer faculdade? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquele outro? Ou seja, você talvez não tenha hoje uma vida melhor, porque um dia você não ouviu a sua mãe, não ouviu o seu pai. Só que hoje, isso é remorso.
Porque você pode ir correr atrás do seu sonho hoje. Mas aqui, meu irmão, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Senhor, deixa eu entrar. Por que eu não ouvi meu pastor? O pastor Alex mandava mensagem, me ligava, os obreiros, e isso, eu ignorava, não ouvia, taxava ele como chato, como isso, como aquilo, não sei o que e tal, né? E aquela coisa, por que eu não ouvi, Senhor, a sua palavra? Porque já é tarde aqui, meu irmão, já é tarde, tá? Aparta-vos de mim, não o quê? Não conheço, a sua morada eterna está aqui, o inferno. Hoje ainda dá tempo de você correr atrás do seu sonho, de você partir para cima. Mas quando chegar esse dia aqui, meu irmão, não tem como mais não. A Bíblia diz que muitos vão chorar, vão ranger o dente, vão gritar, vão enfim, meu irmão, só que aqui já era. Hoje, né? Então, meu irmão, no hoje, vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Jesus cavar, abrir e alicerçar, vamos deixar a palavra, vamos ser transformados, irmão, para que nós viemos morar na Nova Jerusalém, para que nós venhamos ter essa morada eterna, abençoada, no nome do Senhor Jesus, tá bom? O nosso arquiteto já mostrou como vai ser o fim. Tá? O nosso arquiteto, meu irmão, para você ter ideia, ele já mostrou o projeto do fim. Assim como a doutora recebeu o projeto de como vai ficar o escritório dela, o nosso arquiteto já mostrou o fim, como será a grande tribulação, como será a era do anticristo, como será, irmãos, tá? Perseguição, como será, irmãos, tá? Como por exemplo, depois eu vou te explicar por que a Bíblia diz que Jesus não pode voltar para orar para não voltar no sábado, né? Ou orar para não voltar no frio, porque no frio, irmãos, tá? Lá em Israel, os montes ficam cobertos de neve. Como que eles vão correr do anticristo? Tá? Ou seja, e no sábado, pastor, no sábado o judeu, irmãos, ele não anda mais do que 1,5 km, porque na cabeça deles vão pecar contra Deus. Depois eu vou te explicar tudo certinho. Então, irmãos, o nosso arquiteto já mostrou, meu irmão, o Apocalipse é a conclusão de tudo. Lá no Apocalipse, o nosso arquiteto já mostrou como será o fim. Tá? O nosso arquiteto já mostrou como será o arrebatamento, como será quem for para o inferno, como será, irmãos, tudo. Ou seja, o que nós estamos passando hoje, irmão, o nosso arquiteto já mostrou. Mateus capítulo 24, tá? Princípio das dores. Isso aqui é só o começo. Irmão, se isso aqui é o começo, imagina, irmão Luiz, quando a gente começar a sentir dor mesmo, hein? Irmão, se isso aqui, a Bíblia diz que é o começo, haveria pragas, haveria peste, né? Haveria guerras. O que está acontecendo lá em Jerusalém, Israel? O que está acontecendo lá, Mateus? Você que é um cara conceituado, o que está acontecendo lá? Guerra. E o que nós estamos vivendo aí? Hoje, o que a gente está vivendo aqui, irmão? Né? Porque você está de máscara aí? Da peste. Então tudo isso, meu irmão, é indícios, né, da volta, ou acontecimentos para que Jesus venha voltar. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Então vamos lá para a gente finalizar. Filipenses capítulo 3, 21. Os obreiros já podem preparar a ceia. Vamos lá, 3, 21. Isso, Filipenses 3, 21. Vamos lá. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu quê? Domínio. Vamos ler mais uma vez? Ó. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, tá? Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Ou seja, meu irmão, será dessa forma a nossa transformação, assim como foi a de Cristo, tá? Ou seja, Ele, meu irmão, irá nos transformar com o poder da mesma forma que Ele foi transformado para poder entrar no reino dos céus, no nome do Senhor Jesus, amém? Então, ou seja, esse corpo nosso cansado, tá? Ele será transformado, porque quanto de nós estamos cansados, tá? E às vezes abatidos, o nosso corpo abatido será o nosso corpo abatido, né? Será glorificado em um corpo celestial no nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então aplauda bem forte o Senhor Jesus, tá bom? Os amigos de casa, Deus os abençoe em nome de Jesus. Amanhã nós temos culto, quarta-feira, sexta, às 17, 19 horas, domingo também. Você que mora aqui no bairro Circo Vizinho, aguardamos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.